Metade da humanidade está viva hoje por causa de um metal que a maioria das pessoas nunca tocou conscientemente. Não é o ferro das suas facas, não é o cobre dos seus fios elétricos, não é o alumínio da sua lata de refrigerante. É um metal cinza, pesado, discreto, que não brilha como o ouro e não chama atenção em nenhuma vitrine. E se ele desaparecesse amanhã, não seria apenas a economia que entraria em colapso, seriam os alimentos nas prateleiras, seriam os carros nas ruas, seriam os pacientes nas alas de oncologia. Tudo, ao mesmo tempo, pararia. E o mais perturbador de tudo isso é que esse metal não deveria estar aqui. A física e a química dizem claramente que ele deveria ter afundado para o interior do planeta bilhões de anos atrás, para uma profundidade que nenhuma tecnologia humana jamais alcançará. O fato de ele estar disponível para nós é o resultado de uma sequência de catástrofes cósmicas tão improváveis que é difícil até colocar em palavras. Cada etapa dessa cadeia poderia ter falhado. Qualquer desvio mínimo em qualquer ponto dessa história e ele simplesmente não estaria aqui. E nós, muito provavelmente, também não estaríamos. Estou falando da platina, e a história dela começa muito antes da Terra existir, num evento tão violento que a palavra explosão nem chega perto de descrevê-lo. Mas antes de ir até lá, preciso te contar algo que aconteceu bem mais perto, bem mais recentemente, e que resume perfeitamente como a humanidade tem o hábito estranho de olhar para algo extraordinário e enxergar só lixo. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Por séculos, pessoas que seguravam a platina nas mãos a descartavam com impaciência, com irritação, como quem joga fora uma pedra que atrapalha o caminho. E enquanto faziam isso, estavam jogando fora algo que um dia definiria o peso padrão do mundo inteiro, que salvaria milhões de vidas em hospitais, que tornaria possível alimentar metade da população do planeta. Tudo isso estava naquelas pedras cinzentas que ninguém queria. Isso não é metáfora, isso aconteceu de verdade. E quando você entender a história completa, vai olhar diferente para esse metal. Vai olhar diferente para muita coisa. Amigos, se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível. Agora quero que você feche os olhos por um segundo e imagine o seguinte. Você está num cofre subterrâneo, em algum lugar da Europa, numa sala com temperatura e umidade controladas com precisão cirúrgica. Dentro desse cofre há um objeto pequeno, um cilindro metálico com menos de 4 centímetros de altura, guardado sob 3 campânulas de vidro sobrepostas, trancado com 3 chaves diferentes, mantidas por 3 pessoas diferentes. Para abrir desse cofre, as 3 precisam estar presentes ao mesmo tempo. Esse objeto não é uma relíquia religiosa, não é uma joia de família real, não é um documento histórico. É um peso, literalmente um peso de metal. E durante mais de 130 anos, esse cilindro foi a definição oficial do quilograma para o mundo inteiro. Não representava o quilograma, não aproximava o quilograma. Era o quilograma, por definição absoluta. Se ele perdesse alguns microgramas de massa por qualquer motivo, o quilograma inteiro do planeta mudava junto, porque ele era a referência final, sem apelação possível. Guerras aconteceram enquanto ele estava lá, impérios desapareceram, a própria ciência que o criou foi completamente reescrita, e o cilindro continuou igual, sem uma marca, sem uma reação, sem uma alteração visível. Esse objeto é feito de platina, e a história de como um metal que foi tratado como estorvo por gerações inteiras acabou se tornando a âncora física da realidade mensurável é uma das histórias mais fascinantes que a ciência tem para contar. Mas para entender por que a platina é assim, por que ela não reage, por que ela resiste ao tempo de um jeito que nenhum outro material consegue, você precisa entender de onde ela veio. E essa origem não está em nenhuma mina, em nenhum vulcão, em nenhum processo geológico da Terra. Ela está num evento que aconteceu a uma distância que a mente humana não consegue realmente processar, no momento em que o nosso Sol ainda nem existia.
2 cadáveres de estrelas, cada um com a massa do Sol inteiro comprimida no tamanho de uma cidade, estavam prestes a se encontrar depois de bilhões de anos em espiral, um em direção ao outro. E o que aconteceu nesse encontro vai mudar completamente a forma como você enxerga cada pedaço de platina que já existiu neste planeta. 2 objetos com a massa do Sol inteiro, cada um comprimido num espaço menor do que a cidade de São Paulo, colidindo a 1/3 da velocidade da luz. Tenta visualizar isso por um segundo. Não consegue, né? Ninguém consegue de verdade. O cérebro humano foi feito para calcular a distância até a árvore mais próxima, para estimar o peso de uma pedra, para medir o tempo entre um trovão e um raio. Ele não foi feito para processar esse tipo de violência. Mas foi exatamente esse tipo de evento que criou cada átomo de platina que existe no universo. Esse processo tem um nome técnico que os físicos chamam de quilonova. E o que acontece numa quilonova é o seguinte: quando essas 2 estrelas mortas se fundem, a densidade de nêutrons no ponto de colisão atinge valores que simplesmente não existem em nenhum outro lugar do cosmos. Nenhuma estrela viva chega nem perto disso. E é nessa condição extrema, nesse ambiente impossível, que núcleos atômicos começam a absorver nêutrons em velocidade tão absurda que elementos pesados são criados em questão de segundos. Ouro, irídio, urânio e a platina. Tudo isso nasce num único flash. A energia liberada nesse evento é maior do que tudo que o Sol vai produzir em seus 10 bilhões de anos de vida. Em segundos. E depois disso, a matéria recém-criada é expulsa para o espaço em todas as direções, como estilhaços de uma explosão que não tem comparação com nada que você já viu ou imaginou. Esses estilhaços viajam por milhões de anos, por dezenas de milhões de anos, se misturando com nuvens de gás e poeira interestelar que flutuam lentamente pelo espaço. E numa dessas nuvens, num canto completamente comum de uma galáxia completamente comum, a gravidade começou a puxar tudo para o centro. A nuvem foi colapsando, aquecendo, girando. No meio dela, uma estrela nova começou a brilhar. Nossa estrela. E ao redor dela, os restos da nuvem foram se aglomerando em planetas. Num desses planetas, a platina estava presente desde o primeiro dia, misturada com ferro, com níquel, com silício, com todo o resto. Só que a história não termina aí. Na verdade, é aqui que ela começa a complicar. A Terra jovem não era o lugar sólido e estável que você pisa hoje. Era um oceano de rocha derretida, brilhante, com uma superfície em erupção constante, com temperaturas que derretiam qualquer coisa que você pudesse imaginar. E nesse ambiente, a gravidade fazia seu trabalho com uma eficiência brutal. Os elementos pesados afundavam, o ferro ia para o centro, o níquel ia junto, e a platina, com uma densidade de 21,4 gramas por centímetro cúbico, uma das mais altas de todos os elementos naturais, foi direto para o fundo. Para o núcleo do planeta, para uma profundidade de quase 3.000 quilômetros, onde a pressão é tão absurda que a própria matéria se comporta de formas que a física de superfície mal consegue descrever. Os geoquímicos calcularam que deveria haver cerca de 1000 vezes mais platina no núcleo da Terra do que em toda a crosta terrestre combinada. 1000 vezes. Isso significa que a platina que existe acessível para nós, em todas as minas do mundo, em todos os laboratórios, em todos os catalisadores de todos os carros do planeta, é uma fração minúscula, quase simbólica, do que está trancado lá embaixo para sempre. E aí você pode estar pensando, então como ela chegou até a superfície? A resposta é que ela não subiu, ela chegou de fora. Depois que a crosta terrestre já havia se solidificado, num período que os cientistas chamam de bombardeio tardio, uma chuva de corpos rochosos vindos do espaço atingiu a Terra por um tempo prolongado. Esses meteoritos traziam platina em sua composição, a mesma platina forjada em quilonovas, a mesma origem violenta. Só que desta vez a crosta já era sólida o suficiente para que o metal não afundasse completamente. Parte ficou presa nas camadas superiores da rocha. E é exatamente isso que mineramos hoje. Cada grama de platina que já passou pela sua mão
veio do espaço. Não metaforicamente, não aproximadamente. Literalmente, são fragmentos de meteoritos que chegaram a este planeta depois que ele já estava formado, carregando dentro de si átomos criados de uma catástrofe que aconteceu muito antes do Sol existir. E foram exatamente esses fragmentos que, bilhões de anos depois, acabaram nas mãos de pessoas que não faziam a menor ideia do que tinham. Pessoas que olharam para esses pedaços de história cósmica e viram apenas um problema a ser descartado. Os melhores químicos da Europa passaram gerações inteiras tentando derreter a platina e não conseguiram. Não estou exagerando. Estou falando dos mesmos homens que decifraram a composição do ar, que descobriram novos elementos, que reescreveram a química do zero. Eles tinham fornos, foles, cadinhos de alta qualidade, todo o arsenal técnico disponível na época, e a platina simplesmente ficava ali, no fundo do cadinho, aquecendo até ficar incandescente, brilhando num laranja intenso, mas sem derreter, sem ceder 1 milímetro. O ponto de fusão da platina é de 1768 graus Celsius. Os melhores fornos da época chegavam a cerca de 1400, talvez 1500 graus em condições ideais. A diferença parece pequena no papel. Na prática, era um abismo intransponível. É como tentar ferver água com uma vela acesa embaixo de um bloco de gelo. Você está fazendo algo, está gerando calor, mas não está nem chegando perto do que precisa. E o frustrante era que a platina não dava nenhum sinal de estar cedendo. Ela não amolecia, não deformava, não mostrava nenhuma indicação de que existia uma temperatura na qual ela eventualmente pararia de resistir. Para quem estava do lado de fora olhando, parecia que esse metal simplesmente não tinha ponto de fusão. Parecia que ele existia em outro estado da matéria, numa categoria separada de tudo que a ciência conhecia. O naturalista francês chamado Renard, que coletou amostras da platina durante uma expedição científica pela América do Sul e as trouxe para os laboratórios europeus, registrou em suas anotações uma frustração que você consegue sentir mesmo lendo séculos depois. Ele escreveu que o metal resistia a todos os instrumentos conhecidos, como se estivesse ridicularizando os esforços humanos. Essa frase ficou comigo, porque é exatamente isso que a platina fazia. Ela não era hostil, não era misteriosa no sentido dramático. Era simplesmente indiferente. Completamente indiferente a tudo que os humanos tentavam fazer com ela. A primeira brecha real veio de um químico escandinavo chamado Lindqvist, que teve uma ideia lateral, quase desesperada. Se não dá para baixar o ponto de fusão da platina, talvez dê para misturar ela com algo que funda primeiro e arraste o metal junto. Ele testou com chumbo, com estanho, com outros metais. Nenhum funcionou bem. Então tentou com arsênio. A mistura aquecida formava uma massa que podia ser trabalhada. Quando o arsênio evaporava no processo seguinte de aquecimento, sobrava algo que lembrava a platina metálica. Era impuro, cheio de problemas, longe de ser utilizável para qualquer coisa séria. Mas era um passo. O primeiro passo real em décadas de tentativas frustradas. E esse passo abriu uma janela pequena o suficiente para que, com o tempo, outros pesquisadores enxergassem um caminho possível. A platina estava começando a ceder, não para o fogo, mas para a inteligência humana que se recusava a parar de tentar. Agora, o que acontece quando alguém finalmente resolve um problema que humilhou toda uma geração de cientistas? Você imagina que ele publica a solução, divide o conhecimento, entra para a história como o herói que desbloqueou um metal impossível. É assim que a ciência funciona, certo? Bem, nem sempre. Um químico inglês chamado Caldwell, membro respeitado da comunidade científica de sua época, desenvolveu nas primeiras décadas do século XIX um método funcional para produzir platina pura e maleável. O processo envolvia precipitar compostos de platina em solução, calcinar o pó resultante e prensá-lo sob alta pressão. A platina obtida era de qualidade excepcional, maleável, densa, pura o suficiente para aplicações de precisão.
E Caldwell não publicou nada. Durante mais de 20 anos, ele vendeu cadinhos, fios e instrumentos de platina de forma discreta, através de intermediários, sem revelar absolutamente nada sobre como produzir o material. Seus contemporâneos sabiam que ele tinha acesso à platina de qualidade superior. Não sabiam como. E Caldwell não estava sendo apenas ganancioso, embora o dinheiro certamente fosse uma motivação. Ele tinha um medo muito específico e muito bem fundamentado. A platina tem densidade de 21,4 gramas por centímetro cúbico. O ouro tem 19,3. Isso significa que a platina é mais densa que o ouro, e isso cria uma possibilidade muito perigosa. Se você pegar uma barra de platina com volume ligeiramente menor que uma barra de ouro padrão e cobrir essa barra com uma camada fina de ouro, o peso na balança vai bater exato. As ferramentas de verificação da época não conseguiriam distinguir. No mundo onde o comércio internacional inteiro era baseado na confiança em barras de metal físico, essa tecnologia nas mãos erradas poderia desestabilizar economias inteiras. Caldwell entendeu isso com uma clareza que seus contemporâneos levaram décadas para alcançar, e os fatos provaram que ele estava certo. Depois que seu método começou a vazar aos poucos, já no final de sua vida, registros de barras falsificadas usando base de platina revestida de ouro apareceram em países europeus. O sistema financeiro da época tremeu em alguns pontos específicos por causa exatamente do que ele havia temido. Caldwell morreu respeitado e com uma fortuna considerável, construída sobre 2 décadas de monopólio silencioso sobre o metal mais difícil do mundo. Mas enquanto ele guardava seu segredo numa cidade inglesa, algo estava acontecendo no continente europeu que ia dar à platina um papel que nenhum químico, nenhum comerciante e nenhum falsificador jamais havia imaginado. Imagine que um governo decide que todas as medidas do mundo estão erradas e precisam ser refeitas do zero. Não algumas medidas, todas. O peso, o comprimento, o volume, tudo. E que isso precisa ser feito em meio a um caos político tão intenso que pessoas estavam sendo executadas nas ruas por discordar do regime. Foi exatamente isso que aconteceu na França no final do século XVIII. O antigo sistema de medidas era um desastre completo. Cada região tinha sua própria versão de tudo. Um pé em Paris tinha um tamanho diferente de um pé em Bordeaux. Uma libra numa cidade não era a mesma libra na cidade vizinha. Comerciantes exploravam essa confusão sistematicamente, ajustando as medidas conforme a conveniência. O governo revolucionário decidiu acabar com isso de uma vez. A ideia era criar um sistema baseado na natureza, algo que não dependesse da decisão de nenhum rei, de nenhuma tradição local, de nenhum arbítrio humano. O metro foi definido como uma fração da circunferência da Terra. O quilograma foi definido como a massa de um volume específico de água pura numa temperatura específica. Era elegante, era racional, era exatamente o tipo de solução que faz sentido no papel. Mas aí veio o problema real. Como você transforma uma definição abstrata num objeto físico que as pessoas possam usar, que possa ser comparado, verificado, transportado para outros países? Você precisa construir um padrão físico, um objeto que seja aquela definição em metal. E aí a pergunta inevitável surgiu: de que material você faz esse objeto? Ele precisa ser absolutamente estável. Não pode oxidar, não pode encolher, não pode absorver umidade, não pode ser riscado facilmente, não pode reagir com o ar, com a luz, com o tempo. Precisa ser o mesmo objeto daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Você já sabe qual foi a resposta. A platina. O mesmo metal que havia resistido a todos os fornos, que havia humilhado gerações de químicos, que havia sido descartado como lixo em rios sul-americanos, foi escolhido para ser a âncora física da realidade mensurável. Um cilindro de platina se tornou o quilograma oficial. Uma régua de platina se tornou o metro oficial. E esses objetos foram depositados no Arquivo Nacional em Paris com uma solenidade que normalmente se reserva para documentos sagrados. Porque, em certo sentido, eram sagrados. Eram a definição do mundo em metal. Mas aqui começa um paradoxo que levou mais de um século para ser resolvido,
e que revela algo muito desconfortável sobre a ideia de ter uma verdade absoluta baseada num objeto físico. Décadas depois que o cilindro de platina foi estabelecido como padrão oficial de massa, os cientistas perceberam que precisavam de um sistema verdadeiramente internacional. Diferentes países precisavam ter cópias idênticas desse padrão para que as medidas fossem comparáveis em todo o mundo. Então, um novo cilindro foi fabricado com ainda mais precisão, numa liga de 90% de platina e 10% de irídio, porque o irídio puro tornava a liga mais dura e resistente a arranhões. Esse cilindro foi guardado num cofre triplo numa cidade nos arredores de Paris, e cópias oficiais foram distribuídas para as nações participantes do acordo. A cada algumas décadas, as cópias eram trazidas de volta para comparação com o original. E foi aí que o problema apareceu. As cópias divergiam entre si. Algumas tinham perdido microgramas durante os processos de limpeza. Outras tinham ganhado massa ao absorver moléculas do ar ao longo dos anos. As diferenças eram invisíveis para qualquer uso cotidiano, mas para a ciência de precisão, elas eram inadmissíveis. E o problema mais profundo era filosófico. Ninguém conseguia dizer com certeza se o original tinha mudado ou se as cópias tinham mudado, porque o original era a definição. Se o cilindro original pesasse menos que na última comparação, então o quilograma inteiro tinha ficado menor por definição, porque o quilograma era aquele cilindro. Era uma armadilha lógica sem saída. A verdade absoluta estava presa dentro de um objeto que podia mudar, e ninguém podia saber se estava mudando, porque ele próprio era a régua com a qual tudo era medido. A solução só veio quando a física quântica avançou o suficiente para permitir que o quilograma fosse redefinido através de uma constante fundamental da natureza, algo que não depende de nenhum objeto físico em nenhum lugar do universo. O cilindro de platina foi aposentado. Mas ele ainda está lá, no mesmo cofre, com as mesmas 3 chaves, completamente intacto. Depois de tudo o que aconteceu ao redor dele, continua igual. E enquanto governos usavam a platina para ancorar a realidade física do mundo, um pesquisador do outro lado do planeta estava prestes a descobrir que esse mesmo metal tinha uma propriedade que ninguém havia suspeitado. Uma propriedade que não tinha nada a ver com peso, com temperatura ou com resistência química, e que mudaria para sempre a forma como a medicina enfrenta uma das condições mais temidas da história humana. Um pesquisador estava estudando como campos elétricos afetam células vivas e, por acidente, descobriu uma das armas mais poderosas que a medicina já teve contra o câncer. Não estava procurando por isso. Não tinha nenhuma hipótese sobre tratamentos, nenhuma linha de pesquisa voltada para a oncologia. Estava simplesmente observando bactérias numa placa de laboratório, medindo como elas respondiam a estímulos elétricos. E usou eletrodos de platina exatamente pelo motivo que já discutimos aqui, porque a platina não reage. Era a escolha óbvia para quem quer eliminar variáveis. Se o eletrodo não interage com o meio, então qualquer coisa que acontecer com as células é resultado apenas do campo elétrico. Lógica experimental impecável. Só que as células pararam de se dividir de um jeito que o campo elétrico não explicava. O pesquisador, um biofísico chamado Ferreira, que trabalhava numa universidade no interior dos Estados Unidos, passou semanas tentando entender o que havia acontecido. Trocou o meio de cultura, ajustou a temperatura, verificou o equipamento, repetiu o experimento com parâmetros diferentes. As células continuavam não se dividindo. Até que ele chegou aos eletrodos. A platina, sob condições eletroquímicas específicas e na presença de certos compostos no meio, liberava uma substância na solução. Essa substância entrava nas células e se ligava ao DNA delas de uma forma que bloqueava completamente o processo de cópia. E sem copiar o DNA, a célula não consegue se dividir. Ponto final. Ferreira isolou esse composto, testou em culturas de células tumorais. O efeito era ainda mais pronunciado em células que se dividiam rapidamente, que é exatamente o comportamento característico de tumores. Quanto mais agressivo o tumor, mais vulnerável ele era ao composto.
O mecanismo era quase elegante na sua crueldade. O composto de platina se encaixava numa parte específica da cadeia de DNA, criando uma deformação física na estrutura que a maquinaria celular não conseguia ignorar nem contornar. A célula recebia um sinal de dano irreparável e iniciava seu próprio processo de destruição programada. Testes em animais confirmaram os resultados. As implicações eram enormes. Para certos tipos de tumores que até então tinham taxas de sobrevivência devastadoras, os números se inverteram de forma dramática após o tratamento com o composto de platina. Pacientes que teriam poucas chances passaram a ter chances reais. Átomos forjados numa quilonova, carregados em meteoritos, puxados para o centro da Terra e devolvidos à superfície por um bombardeio espacial, foram parar numa seringa dentro de uma ala hospitalar e mudaram o destino de pessoas que nunca souberam nada disso. A platina não sabia que estava curando ninguém, mas Ferreira sabia, e a medicina nunca mais foi a mesma. Agora para de um segundo e pensa no tamanho do que a platina representa para a civilização que você vive hoje, porque a maioria das pessoas não tem a menor ideia. A indústria que mais consome platina no mundo não é a joalheria, é a indústria automotiva. Todo carro moderno a gasolina tem no sistema de escapamento um dispositivo que converte gases tóxicos em substâncias inofensivas antes de liberá-los no ar. Esse dispositivo funciona porque tem uma superfície coberta com uma camada finíssima de platina, que age como catalisador dessas reações. São poucos gramas de metal por carro, mas sem esses gramas, a concentração de poluentes no ar das grandes cidades alcançaria níveis que documentos históricos já mostraram serem letais. Não é exagero. Registros de episódios de poluição extrema em cidades industriais antes da adoção de controles de emissões mostram milhares de mortes em poucos dias. A platina nos catalisadores de escapamento está segurando um desastre de saúde pública silenciosamente, todos os dias, em cada cidade com tráfego intenso no planeta. Depois vem a produção de fertilizantes nitrogenados. O processo industrial que transforma amônia em ácido nítrico, base de todos os fertilizantes nitrogenados sintéticos, depende de uma reação que só funciona em escala industrial sobre uma grade catalítica de platina e ródio. Sem essa reação, a produção de fertilizantes nitrogenados colapsaria. E sem fertilizantes nitrogenados, a agricultura moderna não consegue alimentar a população atual do planeta. Estudiosos de segurança alimentar calculam que, sem fertilizantes sintéticos, a Terra conseguiria sustentar de forma estável cerca de metade das pessoas que vivem nela hoje. A outra metade simplesmente não teria comida suficiente. Isso não é teoria, é aritmética. Refinamento de petróleo, produção de fibra de vidro, eletrodos e marca-passos que ficam dentro do corpo humano por anos sem causar rejeição, células de combustível de hidrogênio que podem transformar completamente a matriz energética global nas próximas décadas. A platina está em tudo isso, invisível, sem nenhum reconhecimento, fazendo seu trabalho com a mesma indiferença com que sempre fez tudo. E toda a platina que a humanidade já extraiu em toda a sua história caberia dentro de um único cômodo de tamanho médio. É isso que sustenta boa parte da civilização industrial. Uma sala de metal cinza. Esse metal que foi jogado fora como lixo, que humilhou gerações de cientistas, que foi guardado em segredo por décadas, que acabou definindo o peso do mundo e salvando vidas por acidente. Esse metal vai continuar aqui muito depois que todos nós tivermos ido embora. Os átomos de platina que estão no catalisador do seu carro, no marca-passo de alguém no hospital, num laboratório de pesquisa, num cofre em Paris, esses átomos existiam antes do Sol. Vão existir depois que o Sol engolir a Terra. Eles não sabem quem somos, não guardam nenhuma memória de tudo que construímos ao redor deles. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante e ao mesmo tempo tão desconfortável. Nós somos as criaturas temporárias que olharam para fragmentos de estrelas mortas e descobriram de onde vinham, que usaram esses fragmentos para medir o mundo,
para curar doenças, para alimentar bilhões de pessoas. Não porque o universo planejou isso, mas porque alguém prestou atenção quando deveria ter descartado uma anomalia, porque alguém se recusou a parar de tentar quando o metal não derretia, porque alguém entendeu que guardar um segredo perigoso era mais responsável do que publicá-lo. A platina não tem nenhum mérito nisso. O mérito é inteiramente nosso. E essa é a parte que mais me impressiona em tudo isso. Num universo que não se importa com a nossa existência, nós encontramos pedaços dele que pareciam inúteis e construímos com eles algo que importa. Isso não é pouca coisa. E agora eu quero te fazer uma pergunta que fica comigo desde que aprendi essa história. Se a platina quase foi perdida para sempre porque as pessoas certas não reconheceram seu valor na hora certa, quantas outras coisas ao seu redor hoje você está descartando como lixo sem saber o que realmente são? Pensa nisso e me responde nos comentários. E se essa história te fez enxergar o mundo de um jeito diferente, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque tem muito mais história assim esperando por você aqui.